Paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos e para mim é um prazer ter você aqui inscrito no canal. Agradecendo a você que escreveu recentemente, dizer você curta, comente. Você que não é inscrito ainda, mas tem assistido nosso vídeo, por favor, nos ajude, se inscreva para que o canal possa crescer mais. Amém? Hoje nosso estudo de hoje será aqui, ó, missões. Missões. Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38, que vai falar o quê? A seara e os ceifeiros. Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38, diz assim: Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua seara, que mande ceifeiro para a sua seara, que mande homens e mulheres de Deus para pregar o evangelho e fazer a obra de missões. Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38, que vai dizer também: os trabalhadores são poucos. Mais uma vez, obrigado a você que escreveu recentemente no canal. Você que não é inscrito, mas tem assistido nossos vídeos, por favor, nos ajude, se inscreva. E lembrando, não esqueça de deixar o seu like, porque o seu like é muito importante. Quanto mais você curte, mais o YouTube vai indicar o vídeo para outras pessoas. Quanto menos curtida, o vídeo não é indicado, que hoje é uma política já do YouTube. Então, por favor, quando assistir o vídeo, se não assistir tudo, mesmo assim, você curte. Que você curtindo, ele vai indicar o vídeo para outras pessoas. Amém? Amém? Nossa introdução vai dizer assim: antes de embarcar no ensinamento sobre missões, Jesus explicou por que elas eram necessárias. Intimou seus discípulos a orar ao Pai para que mais obreiros fossem enviados a fim de cumprirem essa tarefa. Mateus capítulo 9, versículo 37 a 38, que vai dizer: Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua seara, que mande mais homens e mulheres capacitados pelo Espírito Santo para proclamar o evangelho do reino, para fazer a obra de missões. E aonde ninguém quer ir, e aonde ninguém jamais foi. Isso é a obra missionária, levar o evangelho àquelas pessoas que não ouviram ainda. Então, a seara é muito grande. O que falta são o quê? Pessoas capacitadas para fazer essa obra. Continuando, ele vai dizer: na época, assim como hoje, na época de Jesus, assim como hoje, há uma necessidade desesperada de seguir os passos de Jesus a fim de proporcionar o alívio que o povo procura, cara. Porque o alívio que o povo procura está em quem? Em Cristo. Mas para eles terem esse alívio, é preciso que alguém vá lá, falar de Jesus para ele, pregar o evangelho do reino para ele, pregar as boas novas de salvação. Então, por isso que ele está dizendo que há uma necessidade, né, de nós cumprirmos a ordem dada por Jesus. Porque ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Marcos capítulo 16, verso 15. E é isso que nós temos que fazer. E hoje, da mesma forma, como naquela época de Jesus, já estava orientando os discípulos a respeito da obra, que tem que fazer a missão, né? Da mesma forma é hoje. Hoje as igrejas tem que fazer missões, tem que ir em busca daqueles que não ouviram a palavra do Senhor ainda. Por isso que ele diz: há uma necessidade desesperada de seguir os passos de Jesus, a fim de proporcionar o alívio que o povo procura. E o alívio do povo é quem? Cristo. Jesus esteve em todas as cidades e povoados. Mateus capítulo 9, versículo 35, que diz aí: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Veja que ele pregava na sinagoga deles e ainda curava todas as enfermidades e moléstias. Por onde Jesus passava, se tinha alguém enfermo, se tinha alguém com necessidade, ele ia lá e curava, né? Ele levava a mensagem do reino, levava a mensagem espiritual e também a mensagem material, tanto muitas vezes de alimento como de cura de enfermidade, que era isso que Jesus fazia. Aí vai dizer: e conhecia por experiência própria tudo que o povo, tudo que tornava a vida difícil para a gente comum, né? Ele conhecia por experiência própria tudo que tornava a vida difícil para a gente comum. Claro que naquela época a vida do povo é muito difícil. O povo ali estava o quê? Sendo oprimido por Roma. E Roma é quem controlava tudo. E tinha uma alta cobrança de imposto que o povo tinha que pagar. E muita gente não tinha essa condição. Muita gente estava envolvida com enfermidade,
não tinham o que comer. É por isso que Jesus fez aquela ali, a multiplicação dos pães e dos peixes, porque aquele povo ali estava faminto. E o povo ia até Jesus em busca de quê? De cura de enfermidades, de curas espirituais e também de receber o alimento material, que era para saciar a fome dele, que muitos ali estavam com fome. Por isso eles estavam sempre atrás de Cristo, porque sabia que com Cristo eles iam ser o quê? Iam ser saciado a fome deles, né? Aquilo que tanto eles procuravam, eles estavam vendo em quem? Em Jesus. Porque muitos não tinham condições. E ele em Jesus estava vendo que Jesus ia dar o quê? O alimento que é necessário para ele. De fato, o povo parecia tão vulnerável quanto a ovelha que não tem pastor. Mateus capítulo 9, versículo 36, que diz: E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelha que não tem pastor. Andavam de todo jeito, andavam desgarrados por tudo quanto era canto, porque ele não tinha o auxílio de ninguém. Ele não tinha o auxílio do governo, né? Ele não tinha o auxílio nem material nem espiritual. Eles estavam como uma ovelha que não tinha pastor, desgarrado, andando para tudo quanto é lado, sem saber o que fazer. Então, quando eles encontravam Jesus, eles sabiam que ali algo Jesus ia prover para eles. Aí diz: nessas condições, qualquer um tirava vantagem do povo. Politicamente, eles suportavam o peso dos altos impostos, da servidão e das violações de direitos humanos, né, cara? Porque direito naquela época o povo não tinha, né? O povo era oprimido, não tinha direito a nada. E direitos humanos eram violados. Por quê? Porque ele não tinha quem orientasse, não tinha quem cuidasse do povo. Os sacerdotes da época não estavam nem aí. E eles eram o quê? Servos de Roma, escravo de outra nação. Então, a outra nação não estava nem para ele, não estava para só em recolher os impostos dela e o povo que se virasse. Por isso que tinha grande, né, era muita violência naquela época, muitas enfermidades, muitas doenças, muita coisa. O povo era oprimido. Por isso que vai dizer: os líderes religiosos não proporcionavam ensinamento, cuidado pastoral, nem provisão para as necessidades materiais. Tá vendo? Os líderes espirituais, religiosos, não proporcionavam nem ensinamento, nem cuidado pastoral e nem provisão para as necessidades materiais. Claro, né? Porque ele não tinha tempo, ele não recolhia as ofertas, e muitas das ofertas não eram para aqueles que precisavam de uma ajuda, mas nem isso eles estavam fazendo. Eles não estavam auxiliando os necessitados, nem as viúvas, nem nada. Estava deixando todo mundo desamparado. Os líderes religiosos estavam preocupados só consigo mesmo. Aí demais, sofriam com lepra, febre, doenças crônicas, possessão demoníacas, cegueira, paralisia e muitos outros problemas. Veja, essa era a condição do povo, sofrendo com lepra, febre, doenças crônicas, possessão demoníaca, cegueira, paralisia e muitas outras doenças. Era essa a condição do povo, viver desse jeito. Ali eram muitas enfermidades, muita gente doente. Lepra era grande, era um grande número de pessoas leprosas. Muitas vivendo no vale da solidão lá. Somente tinha um vale já específico para essas pessoas serem colocadas, para não estar no meio da sociedade, porque elas eram consideradas imunda. E muita gente estava aí, cheia de doenças crônicas, febre, possessão demoníaca, tudo, todo quanto era enfermidade tinha naquela época. E Jesus curou muitas delas. Jesus demonstrou-lhe compaixão. Cristo curou as enfermidades e pregou as boas novas do Evangelho, que está em Isaías 61, 1 a 3. Né? Isso foi o que ele fez. Curou muitas enfermidades e pregou as boas novas do reino. Veja que ele não só curou, mas ele também pregou a palavra. Tem momento que ele está ensinando, tem momento que ele está pregando, tem momento que ele está curando, tem momento que ele está orando. Esse tem que ser o propósito do missionário. Uma hora ele vai evangelizar, uma hora ele vai levar o alimento material, uma hora ele vai orar, e assim ele vai orientando o povo, cuidando do povo. Essa é a obra de missão. Orando, jejuando, levando a palavra, levando o alimento espiritual e o alimento material, que é para ajudar o povo, orando pelas enfermidades, orando por cura, orando por tudo. Essa é a missão do missionário. E foi isso que Jesus fez. O compromisso missionário exige uma resposta misericordiosa em relação ao espiritual e ao material, tá vendo? Exige uma resposta, né, espiritual, exige uma resposta misericordiosa em relação ao material e ao espiritual. Não vai levar só o espiritual, leva também o material, que às vezes a pessoa passando a necessidade. O missionário tem que ir lá dar uma assistência a ela,
com a cesta básica ou com qualquer coisa que possa auxiliar ela. Que às vezes quando chega na casa das pessoas, as pessoas estão o quê? Sem comer nada. Então ele não vai levar só a palavra. Ele tem que também levar o material, suprir a necessidade material dela. Leva a palavra e em seguida o material. A palavra e o material. Palavra que é para elas possam ser salvas e o material que ela possa saciar a sua barriga, que muitas vezes está com fome. É isso a obra missionária. Precisamos de uma abordagem integral que atenda plenamente às necessidades do povo perturbado, é claro. Tem que ser uma abordagem, né, que atenda à necessidade do povo. Atenda à necessidade espiritual e atenda à necessidade material. Essa é a obra missionária, que não é obra fácil, é uma obra difícil. Não é todos que estão preparados para a obra missionária. Essa obra, porém, é espiritual e exige oração, a fim de que Deus possa enviar seus escolhidos para a seara. Mateus, capítulo 9, versículo 37. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. A seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. E para mandar ceifeiro, tem que orar e jejuar, para que o Espírito Santo diga quem nós devemos enviar. Não é todo mundo. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, né, Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária. Mas antes deles serem enviados, veja o que aconteceu. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Veja, primeiro foi o quê? Orar, né? Oraram e jejuaram, e o Espírito Santo foi quem separou. O Espírito Santo disse, apartai a Saulo e a Barnabé para uma obra que eu os tenho chamado. Veja, eles oraram e jejuaram. Houve oração, houve jejum. Não foi mandado de qualquer jeito, não. Foi primeiro oração e jejum, para o Espírito Santo dizer quem eles deviam enviar. Porque é o Espírito Santo que envia. Eles vão em nome da igreja, mas quem envia é o Espírito Santo, quem separa é o Espírito Santo, pessoas capacitadas por ele para uma obra tão difícil, que a obra de missão não é fácil, não é todo mundo que faz obra de missão. A obra de missão é difícil. E dessa mesma forma, Jesus está dizendo, orai ao Pai. Mateus capítulo 9, versículo 37. Orai ao Pai. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Verso 28. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiro para a sua seara. Tem que orar e jejuar, porque a obra missionária não é fácil, é uma obra difícil. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Mas que Deus nos abençoe, que nós continuemos orando para que Jesus possa capacitar homens e mulheres para essa tão grande obra, que não é fácil, é difícil. Mais uma vez, agradecendo a você que se inscreveu no canal, você que não é inscrito, mas que tem assistido nossos vídeos, se inscreva, deixe sua curtida para que nós possamos crescer cada vez mais. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.